Essa noite eu fui dormir aos prantos. Chorei como uma criança, como há meses não fazia ou não conseguia. Chega um ponto que sua carga de tensão e de frustração são tão grandes que você não consegue nem chorar. Você já experimentou isso também? E o que desencadeou esse meu momento de choro forte, que lavou a minha alma e me fez me conectar com os meus sentimentos mais profundos e com essa tristeza que eu estava sentindo? Foi uma entrevista do jornalista e apresentador William Bonner para o jornalista e apresentador Pedro Bial. O William, que eu conheci pessoalmente na época da faculdade de jornalismo, era visto como um homem muito sério, fechado, humano, mas que não deixava transparecer tantas emoções. O próprio jornalismo daquela época pedia isso. O William que aparece nessa entrevista é um William profundamente tocado pela barbaridade e pela incivilidade que anda tomando conta do Brasil. Um jornalista que não pode mais sair de casa. Um jornalista que é agredido na padaria, na farmácia, no restaurante. Um profissional que quase não pode viajar de avião desde 2016. Um jornalista que, a partir das eleições de 2018, não anda mais de avião. Que perdeu seus pais recentemente em um curto período de tempo. E que entre 2018 e 2019, enquanto eles estavam doentes, os visitava todos os finais de semana em São Paulo. Viajava do Rio para São Paulo todos os finais de semana de carro, porque não podia pegar um avião. Onde seria hostilizado e agredido por bolsonaristas. William contou nessa entrevista sobre seu filho Vinícius, que desde 2018 vem sendo vítima de estelionato. Um bombeiro que o atendeu após um acidente de carro tirou fotos de seus documentos e colocou na internet, sabendo de que o garoto era filho, quebrando todas as éticas da profissão. Desde então, diariamente, o advogado constituído exclusivamente para isso fecha dezenas de empresas abertas no nome de Vinícius, tenta desfazer compras e empréstimos ilícitos feitos no nome do garoto. Uma quadrilha da Deep Web, dessas que plantam fake news como as divulgadas pelo gabinete do ódio do Jair Bolsonaro, que vou sempre dizer, me recuso a chamá-lo de presidente, divulgou que Vinícius estava resgatando o mísero benefício de R$ 600 que o governo concede durante o período da pandemia do coronavírus. Com as centenas de milhares de reais que o Bonner ganha e com os outros milhões que sua mãe Fátima Bernardes recebe entre salário e merchandisings, Vinícius não precisa desta mísera ajuda que o governo brasileiro concede aos seus cidadãos. Só a título de comparação, o governo do Reino Unido concede uma ajuda para este período de pandemia do coronavírus de até 2.800 libras, cerca de R$ 19.600. No Brasil são R$ 600. E ainda a quadrilha do ódio acusa o jovem Vinícius de se apropriar desse dinheiro tão importante para algumas famílias, mas que de maneira alguma ele precisa. Bial e Bonner, aliás, vou chamá-los de Pedro e William, porque o machismo estrutural nos faz chamar os homens sempre pelo sobrenome, como se isso trouxesse um peso ou respeito maior. E só as mulheres chamamos pelo nome, já reparou? Pedro e William relembraram quando, em 2006, eles foram juntos fazer coberturas especiais sobre as riquezas culturais do Brasil. O William podia apresentar o Jornal Nacional ao vivo, na rua, com milhares de pessoas como plateia, vibrando pelo orgulho de serem brasileiros. Eles estavam na altiva e sofrida Juazeiro do Norte, parafraseando o próprio Pedro. Durante a entrevista que assisti, Pedro pergunta se William acredita que um dia poderá voltar a fazer coberturas jornalísticas assim, na rua, no meio do povo. Ele responde que acha que não, porque a simples presença de uma câmera é motivo para hostilizar, para violentar um jornalista, como aconteceu semana passada em Minas Gerais, quando o jornalista da afiliada da Globo foi agredido e teve sua câmera chutada. Ou há pouco tempo em Brasília, durante a manifestação de apoio ao Jair, onde repórteres foram agredidos fisicamente e também tiveram seus equipamentos jogados ao chão. E foi por esse país que eu chorei, por um país que não existe mais, por um país que não respeita a informação, que não respeita a imprensa, pela doçura e resiliência de um povo que se transformou em ódio, ou talvez pelo ódio sempre disfarçado de falsa doçura, o que é ainda mais frustrante, que se transformou em intolerância, em violência, em incivilidade. Chorei porque este mesmo povo que foi sempre sofrido, por um país que foi sempre maltratado desde o começo de sua colonização de exploração violenta, vil, dizimatória, escravocrata, exterminadora de povos indígenas, tudo em nome de um Deus cristão e do poder. Aliás, a Igreja Católica e o cristianismo distorcido, desde aquela época, que autorizam a escravidão no país. Chorei por um povo que passa fome, que tem um dos salários mínimos mais baixos do mundo, com a moeda mais desvalorizada em tempos de crise, com quase 15 milhões de desempregados. Chorei porque elegeram um presidente miliciano que promove o ódio, a separação, que odeia a ciência, a educação e a saúde, pautas básicas de um povo. Isso para nem falar de cultura e da arte, palavras que ele desconhece. Chorei porque, ao invés de terem um presidente que promove a paz, incentiva a guerra, a população armada, a violência. Chorei porque o papel de um líder é acalmar os ânimos, unir o povo, trazer esperança, promover a união e aquietar a população no meio de uma das maiores crises que o mundo já viveu. Mas ele não quer fazer, ele é incapaz de unir e acalmar.
Foi na entrevista entre Pedro e William que vi um trecho do Jornal Nacional em que o William pede ao telespectador que tenha calma, que vamos passar por isso juntos. A Rainha Elizabeth disse isso em seus discursos. O primeiro-ministro do Reino Unido também. Usaram seu poder de liderança para acalmar a população e trazer esperança. Era o que o líder eleito no Brasil deveria ter feito, mas não. Foi preciso um jornalista acalmar o povo, que apesar do seu alcance midiático, tem sua limitação como cidadão. Não era papel dele, mas do presidente sim. Isso é muito triste. Chorei porque no Brasil há centenas de milhares de juazeiros do norte, de povo sofrido sem amparo, que passa fome ou que tem uma péssima educação pública. Chorei pelos 57% da população composta por negros que sofrem preconceitos todos os dias. Chorei pelas pessoas da favela, pelas crianças inocentes que morrem nos tiroteios da polícia, pela classe média ignorante que se acha rica e poderosa no meio deste caos. Chorei até pelo negro dos Estados Unidos morto asfixiado pelo policial na frente de uma plateia, só porque emitiu um cheque sem fundo. Chorei pelos LGBTQIA+, brasileiros excluídos dessa sociedade heteronormativa. Lamentei porque, assim como eu, fui demitido de 3 grandes empresas pela minha orientação sexual, onde eu era acuado, fui agredido verbalmente e precisava ouvir piadinhas homofóbicas horríveis todos os dias. Milhares de outros jovens com ótima educação e bagagem profissional sofrem o mesmo. Tive chefes que pediam satisfação da minha vida pessoal para outros colegas. E a demissão vinha disfarçada de desculpas esfarrapadas, como contenção de despesas ou simplesmente de puro silêncio. Imagina outros que não são brancos, que não vêm de uma família privilegiada como a que eu tive, que não gozam de um sobrenome respeitado, pelo menos nos meios acadêmicos e intelectuais como o meu. Aliás, isso hoje em dia de nada serve no Brasil, não é mesmo? É por este país que eu choro, é por este povo que eu sofro. Compaixão por aqueles que suplicam por socorro e precisam sobreviver no meio disso. E pena por aqueles que compactuam com este caos. Hoje, eu desacredito no Deus que este cristianismo distorcido prega. Não acredito no Deus que Bolsonaro se apropriou, mas foi uma outra força poderosa, com uma outra força poderosa divina que ainda acredito, completamente diferente dele e do seu séquito de seguidores, que depositei ontem à noite meu clamor, minha súplica. Encolhido na nossa cama depois de assistir a essa entrevista de Pedro e William, que pedi aos prantos e em voz alta, para que o Von, meu marido, também pudesse ouvir antes de dormir. Por favor, Senhor, salve meu povo. Não fui acolhido por um líder, mas por um jornalista também assustado e desapontado como eu, um simples jornalista contador de histórias, e pelo calor do meu companheiro, talvez ainda em outros lugares e com pessoas menos óbvias. Haja esperança.